assim, vamos lá. Dá para usar? Tá. Como que o Postgres ele foi concebido para o Windows? Para ambientes de desenvolvimento. Tinha muitos desenvolvedores que já codificavam no Windows e ter que criar uma VM, criar um outro ambiente no Linux não era tão prático. Então fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do código-fonte, compilaram para o Windows, mas ele não recebe muitos tunnings, tá? Teria que usar o WSL, caso, né? Boa. WSL é uma boa, tá? O WSL, pelo menos da versão 2 em diante, como ele precisa do Hyper-V, quando você liga o Hyper-V, o próprio Windows já fica virtualizado. Então você tem ali duas máquinas virtuais separadas e já funciona legal. Você pode, para o ambiente de desenvolvimento, usar o Postgres no Windows, não tem problema, tá? Tá tranquilo. Para ambiente produtivo, você já tem alguns problemas, tá? É isso, tá? O resumo do Postgres no Windows é isso. Então, assim, quais problemas? Por exemplo, como é que é o backup diferencial no Postgres? Você faz um diff por timestamp dos data files. Via rsync, por exemplo. Não tem rsync. Como é que você faz? FTP, cara, meu Deus. As plataformas de backup, PGBcast, pelo menos que eu olhei lá, não compilava. As comunidades, elas não desenvolvem para o Windows. Então, muita coisa no Windows, no Postgres, se resolve com extensão. E muitas das extensões não estão para o Windows. Isso aqui é um caso real. Eu entrei recentemente num projeto, falei assim, Raul, sensacional. A gente vai trocar uma base centralizada, um banco comercial, pelo Postgres na ponta. Em 2 ou 3 anos a gente vai ter mais de 500 Postgres. Eu pisei o pé no projeto. Gente, me passa o acesso. Aí o cara tá aqui, me passou uma porta 3389. Eu falei, isso aqui vai para produção? Ele, Aí na hora que eu conecto ao Postgres no Windows. Aí a gente começou a explicar os problemas. O que aconteceu? Tinha uma query lá que consultava o estoque. Essa query rodava em 1,5 segundo com paralelismo de 12. Essa query no Windows, ela rodou em 20 segundos. Mexendo na configuração, caiu para 13. Mas de 1,5 para 13 é diferente, gente. Um pouquinho diferente. O que a gente fez? A gente só pegou, tirou do Windows, colocou no Linux, não mexeu em nada. 3 segundos, 2 segundos, 3, a gente começou a chegar ao próximo lado, numa máquina menor, num ambiente menor, tá? Então, assim, tem diferença, tá? Agora, desenvolvimento, cara, tudo certo, pode usar Postgres no Windows. Agora, produção, pensa 2 vezes, tá? Bom, excesso de conexões. Eu venho de banco de dados proprietário, minha carreira, eu comecei com SQL Server, trabalhei com DB2 e depois para OpenSUSE. Você geralmente conecta a rodo e o excesso de conexões não dá tanto problema. No Postgres, a gente tem que entender que a comunidade pensa um pouquinho diferente, tá? Como assim? O Postgres ele resolve o problema de banco de dados. Ele não resolve SEO, ele não resolve uma série de problemas. Por isso tem tanta extensão. O Postgres entrega API, entrega extensibilidade para você poder resolver esses problemas, tá? E excesso de conexões é um dele. Cada conexão no Postgres é um fork, é um processo, tá? Para vocês entenderem, se você tiver no SQL Server, quando você conecta, você fica na camada de rede. Quando você requisita algo, que você pega um worker thread, executa e vai embora. No DB2 a mesma coisa, lá tinha um outro nome, alguma coisa que tinha thread, eu esqueci, mas existia uma abstração para as conexões. Então você podia conectar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 conexões, você não vai sentir problema. No Postgres não, gente, você vai sentir, tá? Então, excesso de conexões é algo simples, mas que dá muito problema. Que tipo de problema? Memória. Tá? Primeiro, o fork ele é pesado. Segundo, memória. Cada processo leva uma carga de memória muito maior. Em vez de K, vai para mega cada processo. Tá? Outra coisa, snapshot. O Postgres ele onera a leitura. Tá? A escrita dele voa e a leitura ele faz uma computação. Em outros bancos que tem o space de Angu, você onera a escrita e na leitura o
você já tem ali o que é para ser lido ou não. Então, como é que funciona o snapshot? Ele faz um for, literalmente, não estou exagerando no código, se você for olhar um for, em todas as conexões back-ends para ver qual que é o ID de transação que ele pode ler ou não ler as coisas que estão no arquivo de dados. Se você faz um for em 200 processos, é uma coisa. Se você faz em 2.000 processos, é outra história. Isso já melhorou, tá? Teve uma série de otimizações, mas isso ainda continua, esse comportamento ainda continua. Então, se você colocou 1.000, 2.000 conexões no Postgres, você está gastando um tempo de computação precioso à toa, tá? Então, assim, como é que você controla isso? E outra coisa, sobrecarga no scheduler, tá? Que scheduler? O agendador de tarefas do Linux. Se você tem 40 processadores e 40 tarefas para serem executadas, cada uma vai pegar um processador e vida que segue. Se você tem 200 tarefas para serem executadas, 1.000, cada conexão é um processo, o que o scheduler do Linux vai fazer? Vai diminuir o seu tempo de processador para ele ficar trocando as tarefas. Então você gera uma sobrecarga no Linux, você gera sobrecarga de computação, de snapshot, e um tempo de processamento que não precisa, tá? Então, e é um erro muito comum, tá, galera? Todo mundo acaba colocando muitas conexões. Como que você controla? O Davi já mostrou aqui na palestra anterior. Tem pgmouse, tem pgpool, você pode usar o pool da aplicação, tá, galera? Desde que o pool da sua aplicação reutilize as conexões de maneira eficiente. Então, é isso. Outro erro bastante comum, versão desatualizada, tá? Todo mundo trabalhou, vai trabalhar com versão desatualizada, ok. Qual que é o problema? Toda versão vem com melhoria, tá? De performance. Caso que já aconteceu comigo. Cheguei no ambiente, fiz o relatório, falei versão desatualizada. O cliente, não quero mexer na versão agora. Quero fazer a limpeza dos dados lá, né? Tudo bem. Cara, a gente passou um tempão fazendo isso, horas e horas e horas. Um belo dia a gente falou, cara, não tem como, vamos precisar atualizar. Depois que a gente atualizou, esse mesmo expurgo rodou muito mais rápido em 3, 4 versões para frente. Então, assim, testem versões mais novas. Significa sair uma versão, instala? Não precisa. Mas não precisa também ficar 4 anos atrasado, tá? Então, assim, né? Aquela coisa, novas versões, novas atualizações vem novos bugs, né? Então, permanecer uma versão mais antiga dá estabilidade. Mais ou menos. No caso do meu trabalho, lá a gente usa muito a versão mais antiga, né? Por exemplo, estou usando o Fedora 23 ainda, de ambiente de produção. Então, o que acontece? Porque quando a gente fala em versões antigas, você tem sistema operacional, você tem... E com o sistema operacional vem driver, tem o Postgres tem bibliotecas que ele utiliza. Então, quando você está atrás, possivelmente você pode ter... Os problemas novos não vão aparecer, mas os problemas antigos também são corrigidos. E assim, por mais que você mantenha o Postgres numa versão que em tese não é tão antiga, mas por baixo as coisas mudam. Ou, por exemplo, biblioteca de driver de storage. O módulo do driver de storage. Então são coisas que modificam, tá? Mas sim, você tem razão. Só tem um detalhe aqui nesse tema também que é importante a gente lembrar. O Postgres, nos últimos 8 anos, ele cresceu em funcionalidade numa escala absurda. Tá? O Postgres de 10, 15 anos atrás, ele não era compatível com bancos de dados comerciais que tinham 10, 20, 30 anos de dinheiro injetado. Né? Tanto o Postgres quanto o MySQL, nos últimos 15 anos, virou outro produto. Então, se você está numa versão muito antiga, você está num produto que, cara, bem defasado. Tá? Se você está usando o Oracle, o SQL Server, de uma versão de 8 anos atrás, é ruim? Mas o produto está até maduro. O Postgres de 8 anos atrás, não. Tem muita coisa ali que a gente espera, que a gente precisa usar e não tem. Tá? Então, a gente tem que olhar também um pouquinho para esse ponto da maturidade do projeto há 10 anos atrás. Era estável, era maduro, mas comparado com features enterprise que a gente precisa, não tinha tantas.
E aí tinha uma rotina que a gente sabia que estava rodando em um pouco menos de 3 minutos a 15 já, e no nosso play estava rodando em 1h30. A função. A gente migrou, e aí em produção, com uma máquina mais robusta do que nos testes, rodou em 1h40. Uma rotina de 1h30. E a gente não conseguia, a gente estava meses tentando migrar e não tinha mais janela de desenvolvimento. É exatamente isso, cara. A gente sabia do problema, a gente estava querendo corrigir, mas... Tem algumas melhorias que tem nas versões novas, cara, pô, veio replicação lógica na 10, cara, o particionamento na 10 a 16 você consegue fazer replicação lógica cara, isso ficou perfeito, isso ficou maravilhoso. Então assim, esse tipo de coisa não tinha, então você ganha tanta coisa, carta na manga para poder trabalhar, que faz diferença, tá? Então assim, versão desatualizada é uma prática bem ruim, tá? Esses dias eu peguei um cliente que estava numa versão 8.4. Tipo assim, é aquela versão que o servidor, sabe aquelas coisas de museu que ninguém pode chegar perto, não pode tirar foto? É isso. Você não mexe no SO, você desconecta dentro, cara, você não faz nada, porque tem... Tá funcionando, você só não pode expor muito, porque é problemático. Tem ambiente que até 8.4, 9.2 ali, não está deixando o ambiente grande, a aplicação já está desenhada para aquela versão, que na versão 3 ainda não tem ainda, muito ambiente legado, ainda fica preso aquela versão. Pode mexer, a aplicação não funciona. Eu tive um cliente que ele estava com um problema de performance absurdo. Era a versão 9.2. Assim, é complicado porque o cliente quase quer matar a gente quando a gente fala isso, mas tudo bem, né? Aí eu analisei para cima, analisei para baixo, analisei para o lado, virei de ponta cabeça. Tudo escarpado. Tudo escarpado. Aí o que a gente descobriu? Que o cliente estava com pressão em memória. Processamento de memória estava consumindo 50% do processamento. Na versão 9.5, tinha uma melhoria que eles pegaram a memória e criaram os partitions para você não ter um ponto de contenção no único ponto de consulta à memória. Aí a gente virou para o cliente e falou, cara, qual que é a tua correção? Atualizar. Ele falou, eu te paguei para isso. Exatamente isso. Então assim, se você mantém versões atualizadas, não precisa, saiu ontem, instala hoje. Saiu a versão 16, está na versão 0. Saiu a 1, coloca em desenvolvimento. Saiu a 2, 3, coloca em homologação. Saiu a 4, que já tem um ano. Sai versão a cada 3 meses. Então assim, dentro de um ano, você já está com a versão bem testada para a produção. Aí você atualiza a produção, prepara a janela, atualiza, tá? Então assim, versão desatualizada dá muito problema pra galera. Então, tenha em mente isso. Outra coisa, imagem, documento ou documento no banco. Alguém vira e fala, se Deus fez é porque cabe. Então, gente, quais são os problemas? Vários. Eu estou dizendo que você não deve colocar a imagem no banco, sim, mas, assim, se você começou um projeto, colocou a imagem no documento lá, saiba que você tem um baita de um débito técnico para tirar em algum momento. A gente tinha um cliente que a base estava em 70 tera e só tinha imagem e documento. Aí, qual que é o problema? Tu vai fazer backup de 70 tera, você vai mover 70 tera, foi? Mas aí então, qual a opção que você me dá para eu conseguir acessar um recurso de imagem, documento, seja lá o que for, não utilizando um serviço cloud, mas utilizando algum tipo de armazenamento? Duas coisas. Ou Object Store, por exemplo, Hadoop com Ozone, alguma coisa para Small File, você tem MinIO, ou o próprio File System, tá? Qual que é o bom do File System? Backup diferencial por arquivo fica muito mais simples, funciona bem. Tem Content Manager também, que offre isso. Content Manager, obrigado, né? Alfresco e outros, então assim, dá para guardar no banco, gente, dá. Tenham em mente o seguinte, banco de dados relacional é para guardar dado? Óbvio, né? Dá para fazer café. Mas qual que é o principal problema que ele resolve? Concorrência.
concorrência e integridade do dado. Se você não tem nenhum desses problemas para resolver, se sua aplicação não tem muita gente acessando ao mesmo tempo, se você pode dar uma olhadinha pro lado e falar, cara, será que eu estou no lugar certo? Agora, se você precisa de acesso concorrente, meu amigo, ali é banco de dados relacionado. Não tem nada no mercado melhor do que isso, tá? Você pode procurar e difícil achar. Tá? Se você tem acesso concorrente à imagem do cliente, você está lascado, não tem solução. Tá lascado. Está lascado. Uma dúvida aqui também. Eu tenho 2 casos de uso. O bom e o ruim de quando o banco. A gente teve um caso que usou bloco, por exemplo, foi horrível. Acabou com o banco, tinha tecla de dado, não conseguia fazer nada, não conseguia remover, a aplicação funcionava mais, nada funcionava. Mas também tem um caso agora que tem até mais do que tecla, só que a modelagem foi por duplos pequenos que eu consigo dividir e colocar muita coisa de uma vez, muita thread inserindo e muita thread tirando com partes. Ficou muito rápido e muito bom também. Só que eu não sei a parte de gestão, eu sou mais a parte de Da base. da base. Porque ela também é muito grande, ela é gigantesca, né? As imagens, os blobs estão no banco. Então, aí não é blob, é baixado tipo binário. Tá? Porque assim, qual que é o problema da imagem? O banco de dados, ele é feito para você trabalhar com operações de igualdade, maior, menor, contém e não contém. Como é que você faz um contém dentro de algo dentro da imagem, entendeu? Não faz sentido. Pois é. Não faz sentido. Então assim, basicamente você só guardou no lugar para poder pesquisar por chave. Do jeito que a gente fez foi o seguinte, né? Eu quebrei ele em múltiplas partes, fiz uma decupação, né? Um fatiamento. Eu consegui inserir várias coisas com várias threads ao mesmo tempo. E aí as chaves são para isso. São só para eu quebrar em partes. Pra quebrar. E para buscar também. Ele reescreveu o toast no braço. Você reescreveu todo no braço. Mas assim, faz sentido, só que quando você começar a guardar, quando der escala, você vai começar a sentir os bugs. Porque o problema é a escala. Então, é muito grande. O grande lance é não ser do lado da manutenção, né? Ser do lado do uso da aplicação, né? Da comunicação. Tipo, o backup fica difícil. Eu trabalhei com uma... Só pra vocês terem ideia, tem banco que guarda a imagem dos cheques em base também, tá, galera? Então, assim, acontece. Hoje, possivelmente, a base morreu, mas até... Não morreu, né? Era bem menos utilizada, mas durante muito tempo ela foi muito utilizada. Quando eu saí, a base estava nos 20 teras. Eu tive que fazer uma mudança no sábado, porque a base não fazia mais backup. Você botava para rodar, tipo, o tempo que demorava para fazer backup e resolvia. Então, esse tipo de coisa começa a dar problema. Você tem que quebrar, fatiar, adicionar, divide, bota para cima, para baixo. Para um negócio que se estivesse num outro lugar, já estava resolvido. Então, assim, dá para fazer? Dá, mas evita, tá? Posso fazer um comentário só? Eu sempre faço a pergunta, é transacional essa imagem? Ela precisa ser uma imagem ACID ou esse blob, whatever? Então, essa é a pergunta-chave, né? Será que ela é uma imagem transacional? Ela tem que estar envolvida na transação ou eu posso salvar no disco? É porque o Postgres é um layer para escrever no disco, se você não precisa... Isso é verdade, boa observação, muito obrigado. Isso é importante. Bom, galera, eu vou dar uma passadinha. Perfeito. Oi? As alternativas, você já falou para colocar a imagem no disco, no Google Drive, no File System, fazer os apontamentos da aplicação para... Isso, exatamente. Cara, Min.io, para quem está on-premise, Hadoop, Ozone, porque assim, o Hadoop ele é bom, mas para small file ele tem seus asteriscos. Então tem camadas que rodam em cima da Hadoop para small files, tá? Então... Deixa eu considerar a dica que eu ajudaria, voltando àquela parte de imagem, né, que você foi pro problema, XML, a gente tem uma aplicação que fica gravando direto tentando sacar no banco, ver o que faz. O XML é menos problemático porque você pesquisa dentro dele. Qual que é o problema do XML no Postgres? Ele é quase um texto, ele literalmente é um texto. Se vocês... Pior que um limbo da aplicação fácil assim, né? Eu trabalho com ele, com XML, e por conta que eu tenho no trabalho que eu faço, tem uma plataforma chamada Ciclo de Dados. É uma plataforma bem intuitiva, de maneira negativa, porque...
Sigo da 3. Eu sou técnica de segurança do trabalho. E dentro dessa plataforma a gente costuma colocar tipo admissão, demissão, DGR, SMSL, enfim. Esses documentos que a gente trabalha, né? E nesse programa intuitivo é muito complicado porque o meu chefe ele tem que dar uma aula para todos as pessoas que vão mexer com a plataforma. Só que mesmo assim acaba tendo um problema enorme e sobrando pra gente. Então sempre liga lá xingando a gente, eu não sei quem que mexe nisso, eu não tô entendendo nada, como é que faz o XML, como é que coloca o colaborador. E às vezes as meninas da recepção vão cadastrar e dá um bug deste tamanho, e aí a gente tem que fazer de novo e tem que rolar o XML de novo, tem que colocar tudo novamente na plataforma, porque como eu falei, é bem intuitivo e fácil de mexer, não dá problema algum. E a gente sempre tem que dar, se 5 pessoas mexerem ao mesmo tempo, ela vai parar, não vai funcionar para ninguém. É uma planilha do Excel. Oi? É tipo uma planilha do Excel. Não, porque a gente também tem que usar a planilha do Excel lá. Ela resolve o problema assim. Por exemplo, se 5 pessoas forem demitidas, você vai ter que entrar em todos os documentos e cancelar por um, sabe? Um por um. Se a pessoa fizer, vamos supor, 5 exames e ter uma divisional, demissional e periódica, você vai ter que entrar em documento e cancelar um por um, tá? Manualmente. Não existe aquele negócio de você apertar e cancelar de uma vez. Sair e jogar de volta. E você ainda vai ter que achar no XML onde é que teve o erro para cancelar a matrícula e colocar o passageiro. Como eu falei, é bem intuitivo e fácil de mexer. Primeira dica, assim, não pedir para quem está no aviso prévio desenvolver nada. Ele fez um bom trabalho. Mas assim, sobre o XML, o XML é um caractere móvel. Você pode achar bom, você pode achar ruim, mas ele tem. Você pode fazer pesquisa nele. Então, ele entra no toast. É um problema parecido com o da imagem, só tem uma diferença. Você tem o mesmo problema, um problema parecido com o da imagem, mas você usa o dado. No caso da imagem, você tem o mesmo problema para não fazer nada na imagem, você só recupera para um ID. XML você pode juntar, fazer um filtro, fazer uma pesquisa no dado. Demora. Usa. Porque assim, basicamente ele vira um toast, tá? O que é um toast? É como o Postgres armazena binários ou caracteres grandes. Ele pega o teu XML, fatia, comprime. Toda vez que você precisa, eles comprimem, trabalha o dado para você e faz isso com o JSON também. Qual que é a diferença? No JSON, tudo aquilo que ultrapassa 1/4 da página, tudo aquilo que ultrapassa 2K e meio, ele guarda no toast. Pode ser imagem, texto, não interessa. Só que qual que é a diferença? No JSON, se você cria um binary JSON, você pode criar índice dentro dos campos do JSON, que no XML não dá. O XML é como o primeiro JSON que surgiu no Postgres, que eu esqueci o nome agora, que ele é só um texto com link, é só isso. Então, mas, ok você guardar no banco porque você usa o texto que está ali dentro. No caso da imagem do PDF, não. Para você explorar o conteúdo dele, você tem que levar para um outro lugar e explorar lá dentro. Tipo assim, você tem que pegar essa imagem e levar para a biblioteca no Python para lá dentro, ou outra biblioteca em Java para poder explorar ela. Então, no caso do XML, a dor ainda vale. Desenhar algo no Postgres para guardar o XML ainda vale. Você pode fazer indexações externas, você pode... Pois é. De todo modo, ainda vale. Tá? Você vai cair no meio, porque você vai guardar um outro tipo de texto. Aí fica na mesma. Deixa o XML já. É possível fazer indexação? Pode ser. É possível fazer indexação de forma transparente para a aplicação? Então, a aplicação é um produto. É um produto
e ele usa muito XML. Aquela coisa, dá para fazer indexação dentro da Postgres para ficar transparente para a aplicação lá em cima. Então, o texto seria como. Tem como a gente transformar em JSON? Aí sim. Aí você teria os benefícios de poder indexar o que está dentro e poder acessar direto. Entendeu? Reduzir o preload. Bom, galera, trigger de auditoria. Já passei por isso, tá? No meu caso, eu tinha 3 triggers tristes. Era uma de insert, uma de update e uma de delete. Para ficar mais legal, essas triggers, cada uma tinha uma procedure para cada coluna e no final, uma procedure escrevia numa tabela a sessão. Resumindo, transformaram o banco com a máquina extremamente parruda numa grande planilha de Excel. Claramente a gente teve que reescrever isso daqui, mas assim, a auditoria, olha só, eu me contradizendo, tá? A auditoria você faz na aplicação, tá? Você não dita na base, porque trabalhar com dado é problemático e a auditoria é algo que você lê de vez em quando. Então assim, pensem que modelagem é voltado para aquilo que você faz. Então é o seguinte, se eu leio muito, qual que é a melhor modelagem para leitura? Eu vou utilizar. Se eu escrevo muito, qual que é a melhor modelagem para escrita? A auditoria é 99,9999% escrita, 1 a 2 vezes uma leitura. Então, prioridade é escrita. Você não faz auditoria na base de dados. Ponto, nova linha. Falei isso para o cliente, ele falou, então, Raul, mas é porque eu cuido de documentos de carro. Você está me falando de volumes, está me falando de uma série de coisas. Eu não vendo carro na China. Eu só vendo carro para a população do Brasil e o mercado não é 100% meu. É impossível a minha base crescer muito. Falei, fui lá e criei. Mas pensando nos problemas que a trigger de auditoria pode dar. Então, parto só em tabela, não coloquei dependência de escrita para onerar a transação, fiz uma série de coisas e o cliente está rodando. Mas se você puder, primeira coisa, pensa numa auditoria nível de aplicação. Principalmente se a tua aplicação escalar. Se a tua aplicação escalar, trigger de auditoria no banco vai te dar problema. Beleza? Porque a gente tem tido essa discussão no trabalho. O nosso lado mais paranoico, porque a gente hoje faz na aplicação. Só que o nosso lado paranoico fica lá buzinando no nosso ouvido. Pô, e se a pessoa abrir o terminal do banco e inserte, update alguma coisa, Silas, porque a aplicação não está lá. Ou pior ainda, alguém faz outra aplicação sem se comunicar com a gente, não tem auditoria lá. Silas vezes 10. Né? E aí? Aí é controlar em outra camada. Então, por exemplo, quem tem acesso aos usuários de aplicação, falando ABC, ninguém mais tem, não sobe nada. Se você já tem auditoria na aplicação, o que você audita na base? Usuários que não são da aplicação. Aí você audita porque são usuários que não escrevem muito. Entendeu? Então tem lá, usuário da aplicação 1, 2 e 3, aí tem usuário lá, João e Maria você audita. Usuário da aplicação você audita na aplicação. E aí, vida que sai. Ou seja, pergunta boa, mas... Não, é fácil para eu registrar quem está abrindo o terminal do banco e fica lá registrado. Você loga tudo de usuários que não escrevem muito. Aí, beleza. Tem extensão para isso. Qual que é o problema da auditoria na base? É porque guardar dados é problemático, gente. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Puta trampo. Aí você pega os teus dados que já estão te dando trabalho e multiplica vezes 3, porque todo mundo faz uma coisa e se audita. Então, assim, você está causando um problema maior ainda. Você vai ter que aumentar armazenamento, você vai ter que aumentar servidor, você vai ter que aumentar tudo para um negócio que você não usa. Então, assim, você usa de vez em quando. Então, o que você começa a desenhar? Cara, aplicação, auditoria da aplicação, auditoria de base. Da base, mas de algumas coisas, não tudo. Aí você começa a separar. Restringe acesso, e aí vai indo. Qual que é a expressão para fazer isso? PG Audit. Você fala assim que usa pouco, mas quando usa também, porque o bagulho ficou todo. É literalmente isso.
Mas assim, a auditoria é uma camada de segurança. Mas é uma parada chata pra caralho que quando vai cair pra gente. Por que mudar o negócio do banco e o DPA não sabe? Então, aí é porque como é parte de segurança, você começa a resolver antes. Poucas pessoas têm acesso, controlado, quem tem é gerenciado. Se na aplicação não tem auditoria, aí é aquela. Cada um com seus problemas, né? Gente, eu preciso ir. É que eu falei, vocês podem colocar na base? Pode. Deixa vocês terem escala. Quando entra a escala no meio, aí você vai ter um baita do problema. Se o teu banco hoje, você já tem problema de performance, não coloca. Se você acha que você vai ter 1, 2 anos, 3 anos, não coloca. E se você colocar, já pense em como sair. Eu falei, eu coloquei trilha de auditoria no cliente porque a gente sentou, fez as contas e falou, cara, não vai ter problema. Esse cliente tem 4 núcleos, 4 CPUs na máquina, um cliente super tranquilo, tá? Então, assim, no caso dele, ok. Mas você pega uma aplicação que recebe um batidão grande de requisição, cara, esquece, vai dar problema, tá? Mesmo que as clínicas, ao invés de chamarem uma história de possível que faz Deus sabe o quê, só faça um insert uma linha, isso é um problema. Insert uma tabela. Então, vamos lá. Insert uma linha uma tabela é problema também. Pode ser um problema. É que eu falei, se você tem problema de escrita e de armazenamento, é problema. Porque ele vai armazenar o que você escreveu vezes 2 e toda a tua escrita vai ter o tempo duplicado. Então, se a tua transação de escrita demora hipotéticos 1 segundo, ela vai passar a demorar hipotéticos 2 segundos. Se é uma base que não dá muito problema de escrita, talvez. Talvez. Então assim, o que a gente está conversando aqui, ok, vou falar, vai dar uma adiantada aqui. As péssimas práticas, gente, não é que vocês não. Aqui tem coisas que talvez vocês precisem usar. Você só tem que entrar sabendo que não é bom. Entendeu? Que é um débito técnico que pode dar problema. Você não pode fazer aquilo achando que você está feliz da vida, tá? Usar GoBoss, usa o GoBoss. Exatamente. Até tipo, o colega falou, como é que estão escrevendo o banco de DDA não sabe? Só para você ter uma noção, eu tive um problema de fazer auditoria de Select. Como é que é? Auditoria de Select, quem estava consultando a base? Aí a pergunta é por que essa pessoa estava com acesso à base? Não, mas ela tem acesso, só que eram dados restritos, eles queriam saber quem LGPD, consultava, né? o quê? Aí beleza, aí você pega esse usuário, tipo assim, cara, ele faz 10 selects no dia. Beleza. Escreve no arquivo de log o que esse cara está fazendo. Agora, logar select da aplicação. 1000 transações por segundo. Cara, vai ficar maluco. Vai ficar doido. Não era de aplicação, era dados do usuário mesmo. Vida que segue, tá? Então assim, nesse caso aqui específico, o cara conseguiu transformar um banco de dados, num puto ambiente, numa grande tabela do Excel. Não é, gente? Não. Então, mais um casozinho. Segundo, outro caso, particionamento. E aqui eu vou dividir em 2 partes, porque isso é muito bom. Primeiro, em relação, talvez seria os triggers, mas na verdade é uma ferramenta semelhante, né? Kafka Connect, ela dá alguma coisa de performance no banco? Conhece Kafka Connect? Que é tipo, cara, eu acho. fica pegando os eventos e transmitindo. Mas eu acho que nem chega aí. Você conecta primeiro no Kafka, né? Ele conecta no banco, na verdade, né? Faz Talvez Ambisium ou algo mais novo. E Ele fica lendo CDC. Ele fica lendo. Só que ele só pega escrita no CDC. Tá. Então, teoricamente, ele não afeta a perfil. Melhora, você faz uma auditoria de uma forma melhor. Poderia usar Ambisium para auditoria, talvez. Poderia fazer uma implicação lógica para isso. Você quer uma base diferente. Seria algo parecido ao Kafka, entendeu? Porque o Kafka Lake é um CDC. O que é um CDC? É o Change Data Capture. É você pegar as alterações mais lendo o log de transação. Tá certo. Oi? O Kafka mesmo está lendo slot. Não é possível, né? Tá. Slot de replicação. Então assim, pessoal, surgiu uma ideia aqui de usar a replicação lógica para fazer auditoria. Possível, tá? Bem possível. Beleza? Bom, o outro caso que a gente tem aqui é o particionamento. Qual que é o problema do particionamento? As pessoas criam tabela, a tabela fica gigante, e só para constatar, a gente já teve casos de cliente que chegou o chamado, aí o chamado tinha assim,
Cara, eu esqueci a mensagem, não é possível expandir e tal. O time não acreditou, mas era porque o cliente chegou no tamanho máximo de uma tabela no post, que era 32 teras. Uma tabelinha. Então, pois é, então, já tivemos cliente com isso, tá, galera? Então é tipo isso daqui. Aí, beleza. O que a gente fez? A gente combinou, sentou numa mesa e falou, gente, vamos particionar? Qual que é o problema de tabela grande e não particionada? Você vai fazer um quadro de memória, você vai fazer tudo que você vai fazer nessa tabela é problemático. Então você quebra esse problema em problemas menores, tá? Mas a gente sentou na mesa, combinou, vamos particionar, todo mundo tatuou no braço, vamos particionar. Foram para suas mesas e começaram a particionar. Oi. Quanto maior uma tabela, mais recurso computacional ela utiliza para conseguir achar um dado lá dentro, né? Com as interações e tudo mais. Aí o particionamento, então, ele vai resolver esse problema? Ou mesmo assim ele ainda vai fazer o mesmo tanto de interação que ele iria fazer? Não sei se exatamente é assim que funciona, mas ele iria fazer esse tanto de interação, só que de forma fracionada, fazendo, beleza, não achei nessa tabela, então vou consultar a próxima. Imagina o seguinte, você tem uma tabela de um hipotético 1 tera, tá? Você quer criar um índice. O que o índice faz? Ele vai na tabela. O que ele vai fazer? Ele vai na tabela. Você quer rodar um vácuo. Full na tabela para desfragmentar. Ok, eu sei que a gente pode fazer isso com deu branco agora, mas com a extensão lá de review de online. Mas vamos supor, hipoteticamente, você quer fazer um vácuo full. Você vai escrever um tera. Agora, quando você parte para olhar a tua tabela, aí você olha os últimos 2 meses. Tem 50 gigas. Onde você, em tese, acaba mais acessando. Por que você está usando outros 950 gigas, escaneando, fazendo todo o trabalho? Então, o que você faz? Você quebra, 2 meses para cá é uma partição onde eu trabalho, o resto que eu acesso pouco, cara, problema para o meu eu do futuro resolver. Se você ainda estiver na empresa, é você. A gente vai acabar com exatamente, né? Então, assim, como é que é? Na hora de eu colocar isso numa aplicação, seria o ideal eu colocar um filtro baseado em tempo, então, para fazer essa pesquisa? Ou outra coisa, eu vou falar sobre isso no próximo caso. A partição ela é boa que te quebra em problemas menores. Só que quando você não escolhe o probleminha menor que você vai acessar, você pega todos juntos, você fica pior. Mas não poderia usar o timescale também? Pode. Eu acho que até mais tempo. Então, depende. Eu vou mostrar um caso aí que vocês vão entender que particionamento ele não é só por tempo. Você pode particionar por outras coisas, tá? Olha, esse caso aqui que é o particionamento parte 2. Essa query aqui, ela estava rodando em 10 segundos, tá? E essa query era crítica para o cliente, tá? Quando a gente sentou, a gente conversou, cara, vamos trabalhar sobre um problema recente, porque não sei o que, 3 horas de conversa, o cliente pegou, que não foi nem eu que expliquei, isso vem de uma migração, tá? Aí o cliente pegou e particionou tudo. Quando eu olho, se vocês olharem, vocês estão vendo a linha 625 ali, é o plano de execução. Então, esse plano de execução, ele tinha quase 1000 linhas, 600 linhas. Você começava a ler às 8 da manhã e terminava meio-dia. Plano de execução. O que a gente fez? Ele particionava por data. Deixa eu ver se está aqui a imagem ou se eu vou passar vergonha. A gente trocou o particionamento. Caiu para 140 milissegundos. Qual que era o problema? O cliente ele usava essa tabela, esse cliente ele faz consideração bancária, ele recebe arquivos, então você pega, por exemplo, algum atacadão, é um cliente dele, a McDonald's é um cliente dele, então ele pega todos esses clientes, pega arquivo de cartão de crédito, todos os clientes, pega as faturas pendentes e diz, ó, isso já foi pago, isso não foi. E ele tinha nessa tabela uma fila para saber o que os cartões que ele tinha que processar ainda ou não. Ele tinha ali por data, porque ele recebe os cartões por data, mas ele tinha também o status.
Toda a query dele pegava pelo status P, que era o status que estava para processar. Ele estava particionado por data. Aí eu fiz uma consulta bem simples, select count group by status. O status P, que é o que ele trabalha, era 0,000 nada da tabela. Aí eu fiz a pergunta mais simples ainda. O que é que você faz com os outros status que não são o P? Não faço nada. Aí eu falei, eu coleciono. Tem minha coleção de tampinha, tem minha coleção de carta, aqui eu tenho uma coleção também de registro, né, para fazer. Porque não foi processado, irmão. A gente fez algo óbvio, então vamos particionar por data. Ele caiu numa partição idiota, uma partição pequena. Se a partição é pequena, qual que é o tamanho do teu problema? É pequeno. E pequeno ficou 140 milissegundos. Então, não ter nenhum particionamento é problemático? É. Ter todos os particionamentos é problemático? Também. É o meio termo. A vida é equilíbrio. 50% da massa desse, 50% foda-se. É isso. Então assim, auto-vácuo, ó, quem sabe o que é o vácuo no Postgres? Quem não sabe, na verdade, desculpa. Vácuo vem de limpeza. Então, você, quando faz um update, quando faz um delete, fica coisa para limpar, o vácuo vai lá e limpa. Se tem algo para limpar e você não limpa, você está com um problema, irmão. Então, para resumir, o auto-vácuo é isso. Tá? Se você desligar, você vai ter problema. Fragmentação, inchaço de tabela, vai chegar um ponto que todo o teu banco vai parar, porque ele vai virar e falar, irmão, na boa, não consigo mais nem ler. E é literalmente isso, o auto-vácuo freeze. Pesquisem por isso que vai mostrar lá, tá? Raul. Oh, desculpa. Raul. Oi. Então, esse sistema do auto-vácuo já é automatizado automaticamente, né? O vácuo é a limpeza, você pode chamar, vácuo tabela. O auto-vácuo é a limpeza automatizada, ele entra de tempos em tempos. Então assim, mas eu estou tendo problema com o vácuo. Então, ajusta ele, não desliga. Ponto. Arthur, oi. Posso fazer uma pergunta que aí entra mais dentro do auto-vácuo? Entre más práticas dos parâmetros do auto-vácuo, qual que você destacaria, por exemplo, desde o naptime, o delay, analyze, né? Qual que seria, dentro desses parâmetros, as piores práticas? Se eu falar, de repente, você vai xingar muito com a mãe? Não. Depende. Não, eu sei. É porque assim, vamos lá, o vácuo ele é um processo de limpeza. Então assim, você pode limpar às 8 da manhã, você pode limpar durante o dia, você prefere limpar à noite. O que você tem que entender é quanto que a tua limpeza é necessária. O que é o auto-vácuo? Ele entra automaticamente. Então, de tempos em tempos ele vai entrar, só que ele não pode entrar o tempo todo. Porque se ele entrar o tempo todo, ele vai numerar teu I/O, vai numerar processamento. Então, assim, tem uma palestra do Teles, tem palestra da PGConf que eles falam que assim, vácuo é um mundo, porque vácuo entra nos detalhes de como que o Postgres armazena. Então, assim, coisa que geralmente eu faço, eu coloco o vácuo para entrar mais, tá? Porque se ele entra mais e tem menos trabalho para fazer, ele acumula menos trabalho para quando ele entra. Então, geralmente é o que eu gosto de fazer. Mas entre o que eu gosto e o que precisa, tem uma diferença. Tem cliente que eu não posso fazer isso. Então, mas 80% dos casos, eu coloco ele para trabalhar mais. Enfim, não, entra e faz o que você precisa. Beleza? Às vezes pode fazer uma rotina que você faz o grosso e depois ajuda para escalonar. Tem cliente que desabilita por algum motivo e faz de noite, tá? Mas assim, você simplesmente desligar e não entender o porquê que ele está ali, não olhar para isso, é problemaço, dos maiores, tá? E é comum, tá? Isso aqui é comum, não é brincadeira não. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Onde eu trabalho, quando eu cheguei, eles desligavam o vácuo e faziam o vácuo analyze no final de semana. Só que aí... Vácuo full, eu acho, não? Certo. Só que aí criava um outro problema, que aí entrava naquele auto-vácuo para alma. Já ouviu falar? É o quê? É ele que faz a base. Então, aí ele dava um problema maior. Aí o que eu fiz? Habilitei o auto-vácuo novamente, mexi nas threads, né? Porque, tipo assim, você dispara conforme, sei lá, 10% da tabela, por aí. Aí eu habilitei e voltou a funcionar. Mas, também tem como mudar o auto-vácuo para tem como escalar para não fazer o freeze, né? Porque o freeze é o problema. Então você consegue também mudar isso. Então, qual que é o ideal? Você não deixar chegar nele. Então, cara, isso que você fez já merece um abraço, primeiro ponto.
não desliga, então assim, cara, é fazer não chegar antes. Só que quando você está rodando vácuo e tal, você pode ter fragmentação que é normal. Então você programa a desfragmentação, pode ser offline, com vácuo full, ou online, com repack. O repack é uma extensão que faz isso. Tá? Então assim, é basicamente isso. Mas desligar o autovácuo, não, cara. Exceto se você souber o que está fazendo. Oi. O vácuo ele é um processo que ele roda tipo um processo para todos os bancos da instância ou é um por instância do banco? Você tem um job que monitora todos os bancos, tá? Quando ele entra em um específico. Mas quando você configura lá os workers do autovácuo, é para a instância toda. Se você tem muita base, 3 não dá. Você bota 8, você bota 12. Pô, mas eu só tenho 12 processadores. Aí você tem que, né? Aquela coisa do 50%, 50%. Aí ele equilibrando a vida. Detalhe também, né? Eu ajusto muito, né? Porque como 100% dos meus posts são na nuvem. 100%. Então, e cada um com especificidade. Igual eu estava falando com ele, eu tenho uma instância que tem 32 bancos, onde tem vários estados do Brasil, Departamento Nacional, tudo jogando ali. E eu tenho um outro também, só que às vezes ele é muito acessado, mas é só um banco. Então, só que aí eu tenho uma tabela lá problemática, por exemplo, que ela grava log de todo o banco, por exemplo. Então, vai ficar o autovácuo só por conta daquela tabela. Então, pode desativar naquela tabela, por exemplo, que é a de log, que não vai ser acessada, que não vai servir para nada. Então, é igual você falou, então depende um pouco. Mas quando eu fiz a pergunta, foi mais no sentido, às vezes, de ter coisas que as pessoas fazem errado sem perceber, né? Mas basicamente, galera, na maioria das vezes eu coloco para trabalhar mais, tá? Opa, pois não? Contrariando o tema aí da apresentação, quais as melhores práticas de manutenção? Eu vou deixar para responder no finalzinho. Tá bom. Pode ser? 5 minutos eu vou fazer um corre aqui. Transação longa. Eu vou tentar explicar a transação longa com uma imagem. Não sei se vocês vão ter o mesmo sentimento que eu. Você escuta esse áudio? O que você faz com a transação longa? Você um áudio desse eu falo, irmão, pode sair filme que eu vejo. Pode sair na Netflix ou assim. Ou você pode se vingar. Na reação, mas um negócio desse. Você deixa ligado, coloca a música de fundo e devolve. Não, isso aí tem que ver depois, complicado. Mas assim, galera, qual que é o problema de transação longa? O vácuo não limpa registro se tiver transação muito longa aberta, tá? Você fica com conexão entrando toda hora, você fica retendo conexão. Cara, você tem vários problemas. É ambiente transacional, entenda uma coisa. Ambiente transacional é transação curta. Ambiente analítico é transação longa. Se o nome é transação curta, é porque a transação é curta, não é uma transação longa, porque senão seria transação longa. Então, assim, pode ser simples, mas as pessoas não seguem, né? Então é isso, tá? Transação longa é um outro baita de um problema, lock, guarda-lock, vácuo, tem muito problema. Backup, galera, backup é importante. Isso é muito comum no Postgres, eu já passei por um caso assim, você tem o /var, lib, Postgres, e aí você tem lá dentro a pastinha main, onde ficam os data files, e a pastinha backup, tudo certo? Aí você vai lá, configura seus backups, tudo bonitinho, até que um belo dia, aquela sexta que você voltou de um happy hour que durou até às 5 da manhã, na quinta, você faz isso. Nossa, Raul, isso não acontece em produção. Eu falei, gente, acontece. Acontece. Eu tive um cliente que me ligou, eu estava lá, feliz da vida, o cliente ligou e falou, Raul, eu tenho um script que faz isso, só que a gente faz isso numa rep, no ambiente de desenvolvimento. Eu errei e rodei no primário. E detalhe, esse cliente tecnicamente ele era muito bom, só que todo mundo erra uma vez na vida, galera. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu sou estagiário numa empresa chamada Trip. E a pessoa tem departamento de infra, né? E meus professores pediram para mim remover algumas coisas que eles não estavam usando, né?
Aí eu tô banquinho nesse mesmo. Isso aqui é uma frase? Aí eu, pesquisando, ué, o que é esse aqui que tá no livro, né? E ele não me deu atenção lá, vou apagar de novo. Eu apaguei, ele só me olhou assim. Você tá ferrado comigo, na minha mão, o que foi que aconteceu, velho? Ele se apagou o banco de produção. Foi saber que a plataforma Eu sou louco, Eu trabalhei no instituição financeira, tinha 2 meses, estava aprendendo DB2, chegou um alerta de produção que tinha sumido, não conseguia fazer select. Aí eu vi que não achava um arquivo. Eu não sabia. Aí eu falei, gente, como o problema é select, eu não estou achando esse arquivo mesmo, mandei no grupo do WhatsApp. Deu 5 minutos, chegou o sênior, estava na academia da frente, chegou o carroquinho da academia, ai, o que está acontecendo? Alguém na produção confundiu no DB2 a tablespace para tabelas grandes, é uma large tablespace, LRG. Ponto LRG extensão, ele confundiu com ponto log. Essa é a história. Bom, F-Sync Off é uma maneira de você ganhar velocidade. Cara, você ganha velocidade a um custo que se tiver um restart na base, você vai perder coisas, tá? Você vai corromper a base. Você pode corromper a base. Então, isso aqui é problemático. Eu estou dando a corridinha para a galera, já. Slow queries. Apareceu ali? Não. Todas as vezes que alguém fala, gente, vamos analisar a query lenta, o cara habilita slow query. Qual que é o problema do slow query? Para ele pegar tudo, você tem que colocar com mean time igual a 0. Rapaz, é uma merda pra mim. Aí o que a pessoa faz? Não, coloca de 10 segundos pra frente. Aí tudo bem, não é problemático, irmão. Então assim, tem problema ter slow query? Não, mas o que você faz? Usa PG Stat Statements para analisar queries que são curtinhas, tá? Não tem problema nenhum. É o login duration, workman. Workman é uma área de memória que você usa para fazer agregação, join, né? Qual que é o problema dela? Ou as pessoas configuram com 4 MB, tá? E aí acontece isso daqui. Essa imagem não é a melhor demonstração, mas eu lembrei disso aqui. E aí eu estava sem acesso ao meu ambiente. Basicamente isso aqui é uma área de temporário. Olha o tamanho dos arquivos. 159 GB. O Workman não ia resolver isso daqui, tá? A imagem que eu queria era numa área temporária crescendo. Como não deu, eu peguei uma que eu recebi no WhatsApp, que foi um problema de produção de cliente. É isso, tá? Só para vocês verem, vocês estão vendo que todos os casos aqui, tem algum caso na real que aconteceu. Não é, tipo, by the book. Aconteceu, a gente mandou mensagem, estou com esse problema. Tá? Mas aí o que as pessoas fazem? 4 MB é pouco. Elas vão lá. Essa mensagem é o seguinte, Raul, a gente teve um probleminha, a gente não conseguiu mais fazer query a partir desse momento aqui, ó. Cannot allocate memory. Não é possível alocar memória, não dá para alocar memória. Então, gente, meio termo, tá? Então, o Workman é um negócio que a configuração dela dá muito problema, tá? Qual que é a regra? Você está usando temporário, vai aumentando o Workman até um ponto que a tua utilização de memória esteja ok, tá? Mas o meio termo. Gente, eu não posso continuar porque tem outra palestra. Se deixar, a gente fica até 6 da tarde. Tá? Se não falando de imposto, eu estou dando piada ruim, mas a gente fica ali. Gente, a gente falou de alguns casos ruins, esses casos são reais, tá? Primeira coisa, não existe ambiente perfeito. Qual que é o objetivo da palestra? Compartilhar problemas para que a gente saiba que eles existam e para poder se preparar para eles, tá? Eu mesmo que indiquei, falei da trilha de auditoria, não concordo, mas indiquei para um cliente porque para o caso dele fazer sentido. Tem muitos detalhes para analisar, tudo bem que o diabo às vezes mora nos detalhes, mas o importante é você procurar entender os porquês que as coisas acontecem, porque dentro do porquê você consegue balancear ele, tá? Então assim, obrigado por vocês virem, tá aqui no sábado, trocando ideia, vendo o caso, discutindo o caso do colega, compartilhando experiências, que eu acho que é o mais importante, porque esse conteúdo está na internet. Mas a possibilidade de a gente poder falar, aconteceu comigo, eu resolvi assim, no meu ambiente está assim, no meu ambiente passado,
conversando com as pessoas, saindo um pouco do remoto, indo para o presencial, é única. Obrigado, pessoal. E que vocês tenham um dia aí de muitas palestras boas, tá? Multiplica esse processo.